Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós daremos continuidade ao nosso estudo guiado. Já estamos nos aproximando do encerramento da quinta semana desse trimestre tão interessante e maravilhoso, onde estamos abordando aí, descobrindo várias verdades, várias bênçãos que estão contidas ali no Evangelho de Marcos. Esse canal ele tem como propósito não apenas fazer com que eu desenvolva um relacionamento com Deus por meio do estudo, mas também fortalecer a você, animar você a buscar cada dia mais a presença de Deus por meio de estudo da sua palavra, por meio do momento com Deus. Tá certo? Então, sem muitas delongas, eu quero convidar você a fechar seus olhos para nós orarmos ao Senhor e logo em seguida desfrutarmos a bênção que o Papai do Céu reservou para cada um de nós por meio do estudo guiado. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado por mais uma oportunidade de poder, Pai, buscar a Tua presença por meio desse estudo. Que Teu Santo Espírito continue falando aos nossos corações, continue impressionando a nossa mente, para que assim a gente a cada dia mais tenha desejo e anseio para estar na Tua presença. Perdoa os nossos pecados. Abençoa o estudo de hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema do nosso estudo de hoje, quinta-feira, dia 1º de agosto, é um tipo diferente de Messias. Foi separado aqui um texto. Nós vamos ler aí o Evangelho de Marcos, capítulo 6, do verso 34 a 52, que diz assim, ó: Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora ao povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: Dê-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu o pão, os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos, para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Olha que texto interessante. Muita coisa para a gente meditar. Eu separei aqui alguns pontos que vai nos auxiliar nas reflexões e aplicações que nós devemos fazer por meio do estudo de hoje. O primeiro ponto diz assim, ó: Depois que os discípulos retornaram de sua missão, a gente abordou esse assunto no dia de ontem. Se você não estudou, não estava aqui junto com a gente, convido você a dar uma olhadazinha. A gente meditou em vários pontos interessantes. E aí a gente continua dizendo o seguinte, ó: Foram com Jesus
descansar em uma área remota a leste do Mar da Galileia. Eles entraram ali no barco, atravessaram o Mar da Galileia e foram para um lugar aparentemente tranquilo, deserto, onde eles pudessem descansar. A questão é, quando eles chegaram lá, havia uma multidão aguardando eles. Uma multidão que, quando o Senhor viu, quando Jesus viu eles, viram que eles eram como um rebanho de ovelhas sem pastor. Isso demonstra a misericórdia de Jesus, demonstra a compaixão de Jesus, porque lembre-se, qual era o propósito deles estarem ali? Era descansar. Porém, como eles iriam descansar? Ao se depararem com uma grande multidão carente, uma grande multidão desejosa. Uma multidão que saíram da sua zona de conforto, saíram dos seus lares, saíram do ambiente tranquilo delas e foram até aquele local atrás do Senhor. Eles não sabiam que Jesus ia para lá. Eles se depararam com a chegada do Senhor lá. Eu imagino que eles estavam procurando o Senhor. Eu imagino a feliz alegria deles quando viram o barco de Jesus se aproximar e Jesus estando nele. Não tem como a gente imaginar uma cena diferente a não ser Jesus se compadecendo dessa grande multidão. Um outro ponto que eu destaquei diz assim: à tarde, os discípulos recomendaram que a multidão fosse mandada embora para procurar comida, mas Jesus lhe disse para alimentar a multidão. Interessante. Jesus passou ali o dia todo ensinando, pregando, exortando, cativando, animando. Só que aí você sabe que as horas passam, né? E já estava se aproximando ali do período noturno, a tarde estava chegando. E aí os discípulos, quando viram aquela situação, disseram: olha, esse povo veio de muito longe, nós estamos em um local deserto, não tem comida aqui, a gente não tem o suficiente. Vamos falar com o mestre para encerrar, porque quando a fome bater nesse povo, aí eles vão perder as estribeiras aqui. E aí eles foram até Jesus e disseram: olha, Senhor, já está ficando tarde. É melhor despedir o povo, é melhor mandar o povo embora, porque não tem como a gente sustentar toda essa multidão. É tanto que Jesus até disse: olha, dê vocês comida a eles. Eu fico imaginando exatamente esses pedidos de Jesus, porque são pedidos que, se a gente for analisar, beira a ironia, do tipo, como assim eu vou alimentar essa multidão? A gente tem dificuldade para se alimentar entre nós. Como é que a gente vai tirar recursos para alimentar essa multidão? Até os discípulos dizem: olha, para alimentar essa multidão seria cerca de 200 denários. É muito dinheiro. Não tem de onde tirar esse dinheiro. Aonde é que nós vamos tirar? Onde é que nós vamos comprar tanto pão, tanta comida para dar a essas pessoas? Que na verdade, quando Jesus fazia esses pedidos, fazia os questionamentos inusitados, na verdade, o que ele estava querendo provocar nos discípulos era a reflexão de qual forma eles iriam se utilizar para resolver os mais diversos tipos de problemas que chegam à nossa porta. Veja que os discípulos tentaram resolver o problema assim como eu e você costumamos fazer, de maneira humana, com opções humanas, do tipo, precisamos do dinheiro e para ter o dinheiro nós precisamos ir comprar. Só que a gente nem tem o dinheiro e por não ter o dinheiro também não tem como comprar, então não tem como resolver o problema. E aí a gente fica com problema. Eu e você muitas vezes, quando estamos em face de alguns problemas e algumas situações complicadas, a gente age como os discípulos. Pensa, reflete e procura meios humanos para resolver os problemas difíceis da vida. Jesus apresenta esse relato para dizer que nem sempre as soluções humanas serão as melhores escolhas para resolver os problemas e os dilemas da vida. E o que Jesus queria mostrar é: confie em mim, busque a mim, esperem em mim, porque eu sou a solução do problema de vocês. E ali, Jesus pede para que eles localizem o alimento, pão, peixe, o que encontrasse. Eles verificam e encontram ali 5 pães e 2 peixes. Em alguns outros evangelhos falam que eles encontraram com um garoto esse alimento. E aí eles pegam e apresentam a Jesus: olha, nós só encontramos 5 pães e 2 peixes, mas o que seria 5 pães e 2 peixes para uma grande multidão? Jesus pega aquele alimento, dá graças e eles começam a compartilhar o alimento.
de maneira teoricamente limitada, porque eles iam pegando e iam surgindo mais, ia pegando e ia surgindo mais. A comida não faltava. E eu fico imaginando a cara dos discípulos e tipo, não era só 5 pães? De onde é que está vindo tanto pão? De onde é que está vindo tanto peixe? Que não para de surgir. E a gente vai pegando e vai entregando, vai pegando, vai entregando, vai pegando e vai entregando. E assim todo mundo vai comendo. Até que no final, aí eles registram que após todo mundo comer e se satisfazer, ainda sobram 12 cestos cheios ali de comida. E aí a gente vê que o poder de Deus não apenas não tem limite, mas supera as expectativas a ponto de sobrar, e sobrar de forma farta. Um outro ponto que eu deixei aqui diz assim: as características dessa história se encaixam no conceito popular sobre o Messias na época de Jesus. Imagine a cena: 5.000 pessoas, 5.000 homens sendo alimentados por um Messias. Qual era a conotação que iria se espalhar? É o nosso Messias. O nosso Messias veio, ele não apenas nos liberta, mas agora ele vai nos liderar e vai nos livrar do jugo romano. É ele a melhor escolha. Se ele faz, vamos dizer assim, brotar pão, onde só tem 5, e peixe, onde só tem 2, ele pode sustentar um exército. Não vai faltar recursos para bancar um exército, porque você, não sei se você sabe, ter um exército é muito caro, demanda muito recurso. Ou seja, não era qualquer pessoa que poderia formar um exército e enfrentar o exército de Roma. E principalmente o exército de Roma. Porque para lidar com o exército de Roma, o seu exército devia ser muito superior. Como sustentar um exército assim? Somente um Messias, que poderia multiplicar pães e peixes. Ou seja, a ideia que aquele povo tinha a respeito de Jesus era uma ideia completamente equivocada, pois eles aguardavam um Messias que pudesse liderar eles para enfrentar a opressão romana. Não somente a multidão pensava assim, mas também os discípulos de Jesus. Eu imagino que quando eles viram esse feito de Jesus, só apenas confirmou a ideia equivocada que eles tinham a respeito de Jesus. A pergunta que eu faço para nós refletir é: será que nós também não temos uma ideia equivocada a respeito de Jesus? Será que nós não temos uma ideia, vamos dizer assim, errada a respeito de Jesus? É muito importante analisar e refletir a esse respeito, porque a depender do tipo de ideia que nós tenhamos, nós podemos se frustrar e até mesmo se decepcionar com Jesus. E com certeza ele não quer esse tipo de resultado na relação com ele. Um outro ponto que eu deixei aqui diz assim, ó: essa noção é fortalecida pela referência ao fato de que Jesus viu o povo como ovelhas que não têm pastor. Uma citação de Números 27:17, em que Moisés pediu a Deus que nomeasse um líder para Israel depois dele. Você sabe que o povo na época de Jesus era bem familiarizado com a Bíblia, e a Bíblia na época deles era o Antigo Testamento. Então, quando eles escutam Jesus anunciando que aquele povo era como um rebanho de ovelhas que não tinham pastor, o que é que você acha que passou pela mente deles? É ele que vai ser o nosso líder, é ele que vai ser o nosso pastor, é ele que vai liderar a nação de Israel para se libertar da opressão romana. Chegou a nossa vez, chegou a nossa vez e nos tornar uma potência mundial novamente. E por conta dessa citação, muitas pessoas poderiam ter uma ideia errada a respeito do ministério de Jesus. E aí eu separei mais um ponto que diz assim, ó: Jesus não atendeu às falsas expectativas, mas mandou embora seus discípulos e dispensou a multidão. Veja que se Jesus deixasse se perdurar por mais tempo aquele movimento que estava acontecendo ali no deserto, essa notícia poderia correr o mundo afora. Poderia chegar até a Herodes, aos outros governantes e tipo, olha, tem um caba que está com 5.000 homens reunidos no deserto. Com certeza eles estão traçando ali planos de batalha, planos de guerra. Com certeza é uma rebelião israelita, uma rebelião judaica. E aí poderia ser, vamos dizer assim, uma grande pedra no sapato do plano da redenção. Então Jesus, para não, vamos dizer assim, permitir que o diabo atuasse em relação àquela situação,
ele logo dispensa os discípulos. Interessante que quando eu estava lendo, eu prestei atenção numa palavra que foi mencionada. Jesus não simplesmente manda os discípulos entrarem no barco e, mais uma vez, atravessar o mar da Galileia. A Bíblia diz que Jesus insistiu: entrem no barco, vão embora, saiam daqui, atravessem o mar. Isso reforça a ideia de que os discípulos estavam animados com aquela situação, que os discípulos estavam eufóricos e tipo, não, Senhor, chegou a hora, esse é o momento da gente se fortalecer, esse é o momento da gente traçar planos, esse é o momento de a gente coroar o Senhor, porque se o Senhor pode multiplicar pão, o recurso mais necessário para, vamos dizer assim, uma nação, comida ilimitada, nós temos tudo. Nós temos tudo, nós devemos espalhar essa ideia, essa notícia para todos os povos de Israel, para que eles venham se unir. Afinal de contas, alimento não será problema, né? E aí Jesus insiste com eles para que eles entrem no barco. Após eles entrarem no barco obedecendo Jesus, Jesus dispensa a multidão também. E o que é que Jesus vai fazer? Jesus vai orar em cima de um monte. E ali ele fica em oração, se fortalecendo espiritualmente. Eu e você muitas vezes queremos trabalhar na obra do Senhor, mas esquecemos que para abençoarmos as outras pessoas, esquecemos que para sermos uma bênção na vida das pessoas, nós precisamos estar abastecidos da presença de Deus. E louvado seja Deus, porque nós estamos aqui tendo esse estudo guiado. Porque é exatamente isso que nós fazemos para poder enfrentar toda a rotina de um dia, onde teremos lutas, onde teremos algumas decepções, tristezas, dificuldades, para que a gente consiga lidar com todas essas situações que chegam até nós durante o dia. É preciso que você estejamos bem abastecidos da presença de Deus, assim como Jesus fazia. Jesus, ele tinha gás para fazer toda aquela, vamos dizer assim, aquela missão, aquele trabalho durante o dia, porque ele se abastecia da presença de Deus. E somente a presença de Deus vai nos capacitar, vai nos dar força suficiente para enfrentar a rotina e as dificuldades do dia a dia. O último ponto que eu destaquei para nós encerrarmos o nosso estudo diz assim, ó: em lugar do entendimento popular do Messias como um rei que libertaria Israel, Jesus veio para libertar as pessoas da escravidão do pecado. Ao andar sobre as águas, ele mostrou aos discípulos que é, de fato, o Senhor da natureza, mas não veio para governar. Ao contrário, veio para dar a vida em resgate por muitos. Jesus, ele deixou claro toda, vamos dizer assim, a sua identidade, quem ele era. Sim, eu sou o Senhor, eu sou o Messias. Eu tenho poder sobre a natureza, não há limites para mim. Porém, a minha missão, ela é focada. E a minha missão é alcançar o perdido. A minha missão é resgatar a ovelha perdida. A minha missão é a reconciliação entre o pai e o filho. As pessoas, elas procuravam ali a solução para os seus problemas imediatos. Elas ignoravam o problema existencial, o problema maior de todos, que era a situação do pecado. Talvez eu e você, em nossos momentos de oração, estamos apenas clamando a Deus pela solução dos nossos problemas temporais e imediatos. Que tal eu e você refletirmos sobre os problemas de fato reais, os problemas existenciais, os problemas que estão atrapalhando o nosso relacionamento com Deus? Jesus, ele veio para resolver isso. E existe uma reflexão que eu quero fazer para encerrar, é exatamente a respeito do tipo de Messias que estamos aguardando. Quando Jesus veio a primeira vez, não somente os discípulos, mas todos que estavam ali ao seu redor, se frustraram muito e se decepcionaram com o tipo de atuação que ele teve. Jesus, ele disse que voltará pela segunda vez. Qual é a imagem, qual é a atuação que você espera nessa segunda vez? Será que você está bem alicerçado do que ele vem fazer na segunda vez? Ele vem buscar o seu povo. Quando ele vier, não vai haver mais oportunidade para arrependimento de tipo, agora eu vou me preparar porque eu sei que o Senhor existe, é real e veio buscar. Não. Isso já terá que ter acontecido. Se você não tomar as devidas precauções
para se preparar para esse evento majestoso, você vai enfrentar a mesma tristeza, a mesma desilusão que muitas pessoas enfrentaram quando eles vieram a primeira vez. Chegamos ao fim do nosso estudo guiado. Que Papai do Céu continue falando aos nossos corações, que Ele continue animando a nossa fé, continue nos trazendo para esse momento tão especial do estudo guiado. É isso? Que Ele te abençoe, que Ele te proteja, que Ele te guarde e que Ele te traga aqui novamente amanhã para nós encerrarmos com chave de ouro, com um estudo adicional à nossa semana, à nossa quinta semana. Até a próxima e tchau, tchau.